E era muito comum fazer isso? Era. Uhum. Só tinha isso, né? Você fazia a reportagem no lugar mesmo. Você ia apurar o que estava acontecendo. Uma coisa que eu acho muito engraçada hoje, quando a gente vê Eu digo, é na rádio, pela rádio. pela rádio. Aham. Mas hoje uma coisa que eu acho engraçado quando você vê uma reportagem é que um fulano fala uma coisa e o outro fala outra, e isso já é a reportagem, né? Sim. Então, mas isso não é uma reportagem, isso é ilustração, né? Por da isso que eu reportagem. pergunto, era assim antes? Porque hoje o que eu Não. mais ouço é, fulano deu uma notícia, o outro falou uma coisa, e é isso, é a reportagem que tem. Não, isso eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, a crise que houve, né, no setor de mídia jornalística. Houve muitas mudanças, né, nesses últimos 20 anos. E depois que há uma interferência no jeito de se fazer jornalismo com o jeito de se fazer mídia social. Uhum. Então, há uma interferência pensada, que são as manchetes com aqueles ganchos que são meio sensacionalistas ou meio falsos. E tem uma que é não pensada, que é o jornalista começar a mimetizar comportamentos de rede social no trabalho. E que é uma coisa que a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, porque o trabalho jornalístico não é o mesmo de rede social, são coisas diferentes. Sim. Embora ele possa circular por ali, ok. Mas o trabalho jornalístico é a curadoria da notícia. E eu acho que ainda está se engatinhando. Tipo, já jornalismo e redes sociais já são uma coisa só. Mas eu acho que ainda está se engatinhando para como entregar informação de qualidade para as pessoas. E as pessoas ainda estão engatinhando em conhecer como é que funciona a rede social. Sim. Você tá engajada em entender isso, né? Tô. Hoje em dia. Tô. Que você fala muito sobre cidadania digital, que é um termo que eu não tinha escutado ainda. Essas palavras juntas, eu não sei se foi você que criou. Queria saber um pouco mais sobre essa história. É um termo que já tem significando duas coisas. Um, que é você fazer na internet as coisas com as mesmas regras que você faz na sua vida cotidiana. E o outro é que você tem de dar às pessoas condições para elas estarem no ambiente virtual também. Esse termo que eu decidi usar, até conversando com outros colegas jornalistas, ele vai em outro sentido. A cidadania digital é o conceito de que não há mais como exercer plenamente a sua cidadania. A cidadania no sentido de interferir na sociedade para fazer as mudanças que você quer, ou decidir não interferir em nada e ficar na sua, sem você ter acesso e conhecimento de como funcionam essas grandes plataformas. Uhum. Então, é por isso que eu comecei a estudar a fundo como funcionam os algoritmos, qual é o efeito deles no nosso cérebro, a questão da psicologia social, como é que isso funciona. E eu aprendi errando. Porque, assim, eu fui estudar porque eu vi que eu estava fazendo muito errado, achando que estava fazendo certo. Como que você estava fazendo? Então, eu entendia como se eu fosse um emissor e cada um fosse um meio de comunicação diferente. Uau, democratizou! Todo mundo agora pode falar. Não tem mais filtro. Não, agora não tem mais o filtro que se mostra, que é o veículo de comunicação, que ele tem uma cara. Você sabe qual é o filtro dele. Se ele é de esquerda, você sabe como ele filtra. Se ele é de direita, você sabe como ele filtra. Se ele é mais liberal nos costumes, você sabe qual é o filtro dele. Você sabe qual é o filtro. Agora a gente não sabe. Porque a rede social não é o que você fala, é quem vê o que você falou. É a distribuição. Tanto faz o que você fala. Como chega no outro. Sempre eu falo, não é o conteúdo, é o contexto. Eu fiz outro dia uma comparação de tweets com as pichações nas ruínas de Pompeia. Caraca! E, por exemplo, as pichações as pichações todas em Pompeia, é tudo igual tweet, é falando mal dos outros. Diz que é hospitaleiro, mas nem me chama para jantar. Tinha um de um gladiador. Pro Públio Máximos, não sei o quê, que se diz o maior mulherengo, veio para a cidade e apenas 5 mulheres vieram vê-lo. Que analogia genial, cara.
E a propaganda e propaganda política, eles pagavam os caras para fazer propaganda política nos muros. E tinha propaganda e fake news de propaganda também. Todos os ladrões da cidade estão felizes com a vitória do fulano. Qual que é a diferença da rede social? Se o que está sendo dito é a mesma coisa. Imagina que você pintou tudo numa parede. Você escolhe quem vê o quê e quem não vê nada. Sim. Então, esse é o Twitter. Essas são todas. E como que você escolhe quem vê o quê e quem não vê nada? Você tem todas as informações dessa pessoa, de dentro da casa da pessoa. Quais são as desconfianças dela, o que ela tá com medo, coisa que ela não contou para ninguém, que tá na cabeça dela. Então, você sabe o negócio que se você mostrar para ela, ela vai ficar com aquilo atrás da orelha. E isso é feito pelas máquinas, por inteligência artificial. Não é que uma pessoa vai lá te ouvir. Isso é cruzado. Então, assim, a gente não entende por que as coisas estão chegando pra gente. A gente consome como se estivesse vendo televisão. Como se estivesse lendo jornal. Só que não é isso que nós estamos consumindo. E a gente produz como se estivesse produzindo um conteúdo que você é o emissor. Só que não é isso que a gente está produzindo. Então, assim, nós estamos num momento em que esse que é o ajuste. As pessoas entenderem qual é a mudança para poderem utilizar melhor. Porque, assim, eu acho que o mundo está muito melhor do que estava antes. De liberdade, de acesso às coisas, de possibilidade. Avanço tecnológico, tudo. Não é? De possibilidade também de trabalhar, que não tem só 3, 4 lugares, você pode fazer mais coisas, você pode... Tem mais acessos. Então, por isso que eu tô, assim, muito dedicada a isso, da cidadania digital. De explicar para as pessoas o que é que você está consumindo e o que é que você está fazendo. Porque quando as pessoas entenderem o que é, elas vão conseguir usar direito. Eu acho que é só a questão desse ajuste que a gente está aí nesse meio do caminho, sabe?